pode vir aqui com Suzy Lemos. Tudo bem com vocês? Sempre trazendo para vocês o que existe de melhor. Nosso assunto hoje, gente, é super interessante. A famosa marcas e patentes. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai lá no Google, vai lá no INPI da vida e pesquisa. Nossa, não tem esse nome. Olha que maravilha. Aí, dali a alguns anos, você toma um processo porque tinha uma empresa e você não sabia. Nossa, Suzy, mas eu fiz a pesquisa. Não é tão simples assim. Melissa, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Nossa, é um tema, Melissa, que depois da nossa conversa, eu fiquei estarrecida com tantas informações que são necessárias e nós nem imaginamos. Sim. Mas antes de tocarmos no assunto, conta um pouquinho. Melissa, pelo que eu sei, você tem expertise em arqueologia e depois você caiu para essa área. Conta um pouquinho da vida profissional da Melissa. Vamos lá. Na verdade, eu comecei com 13 anos a dar aulas de inglês. Que eu comecei a estudar inglês quando eu era bem pequenininha. Meu avô, ele era executivo de uma empresa em São Paulo. Ele já tinha ido para os Estados Unidos a trabalho. E ele, desde que eu nasci, ele falava da importância de falar inglês, né? Naquela época, eu tenho 35, né? Então, naquela época, ele já falava. Hoje em dia, todo mundo sabe disso, mas naquela época não era tão comum assim, né? E desde os 4, 5 anos, ele já começou a me ensinar inglês. E com 13 anos eu tive a oportunidade, eu fui chamada, na verdade, porque eu sempre ia fazer cursos, né, nas diversas escolas, e eu chegava lá e sabia o que o professor estava ensinando. E aí, quando com 13 anos, surgiu a oportunidade de uma professora, dona da escola, na cidade onde eu morava, em Cajati. Ela me convidou para dar aulas para o pessoal de lá. Então, eu tinha uma turma lá. Quantos anos você 13 tinha? anos. E aí, ela me convidou para dar aulas para os executivos, né? Que ela tinha uma turma de executivos. Eu dava aula para pessoas de 30 anos já, 30 e poucos anos, quando eu tinha 13. E aí, eu também tinha meus alunos amigos particulares, né? Que eles tinham dificuldade na escola e eu ajudava, dava aula de reforço de inglês. E aí, eu sempre gostei muito de estudar em outros idiomas. Eu lia livros e via um monte de séries e tudo isso, programas e documentários. Eu sempre gostei de documentário. E eu sempre gostei muito da arqueologia. Então, eu também lia muitos livros a respeito. Depois que eu cresci, eu já tinha meus 20 e poucos anos, aí eu fiz a faculdade de arqueologia. Fiz 6 meses, não terminei, né? Mas é uma paixão minha, né? Até hoje eu vejo muitos, assim, no meu tempo livre, é esse tipo de conteúdo que eu gosto de ver. É interessante. E hoje você tem uma empresa, né, que você trabalha com marcas e patentes. Sim. Falaremos o que é marcas e patentes. Começaremos daí. Eu sei que isso vem de lá de longe. Sim. Né? Que você fez até um comentário que antigamente, bem lá atrás, os tijolos tinham símbolos para poder definir de quem era, né? Isso, exatamente. A gente recentemente foi pro Peru, porque assim, todas as vezes que eu faço viagens voltadas para a arqueologia. Então eu pesquiso muito antes, estudo muito antes. E o Peru é minha paixão, assim, aqui na América do Sul, porque tem muita arqueologia lá. E a gente foi agora em março pro Peru, e foi justamente isso, porque eu já sabia que os povos antigos usavam marcações, né, para distinguir de que família vinha aquele produto, de que cidade vinha aquele produto, né, porque para que serve uma marca? Para identificar ou origem, procedência, status, né. Então, a marca, ela traz todos esses conceitos por trás. Até hoje é assim. Então, lá bem na antiguidade, na época do Egito, da Grécia, eles marcavam as ânforas de produtos para saber de qual era a cidade que vinha, né? E no Peru, a gente viu que num determinado lugar, o Peru, ele era composto, o Peru antigo, composto de várias cidades, como se fossem cidades-estado, né? E como que o imperador, né, que liderava todas essas cidades-estado, ele identificava os tributos que eram pagos? Cada cidade tinha a sua marca. Então, eles marcavam os lotes de tijolos que eles pagavam como tributo ao imperador, né, ao império. E então, isso daí é uma forma de marcação antiga. E a gente viu lá umas 30, 40 formas, tem até uma tabelinha, assim, é bem interessante. E isso já é muito antigo, né? E como eu gosto de história, né, eu comecei a pesquisar. Nossa, porque quando eu comecei a trabalhar com marcas e patentes,
Foi o meu marido na época, né, o Luiz, que ele já trabalhava há 40 anos na área. E quando eu casei com ele, em casa era marcas e patentes o dia inteiro, marcas e patentes. A gente viajava visitar cliente. Então, assim, era 24 horas por dia marcas e patentes, né? Então, ele me explicava, assim, as partes técnicas. Mas, justamente por eu gostar muito de história, eu fui pesquisar o porquê de tudo isso, né? De onde que surgiu esse negócio de marcas e patentes? Quem que criou? Quem que inventou? Eu sou curiosa nesse sentido. E aí eu identifiquei que, por exemplo, na Grécia Antiga, já existia o plágio. E as pessoas, né, a cópia das obras, desde aquela época. E a punição era a morte por plágio, né? Então não é brinquedo, não. E aí veio vindo, porque assim, antigamente a gente vivia naquela época, né, uma cultura, era um estilo de vida de subsistência. 99% do mundo era de subsistência, né? A gente plantava, colhia e vivia ali da subsistência. E aí, quando foi vindo, lá na época de 1400, mais ou menos, em Veneza, tinham os vidreiros de Veneza, né? Que faziam os vitrais, que Veneza era muito famosa pelos vitrais. E aí, começou a surgir o pessoal copiando. E eles, já daquela época, eles começaram a se preocupar. Falaram, como que a gente vai dar um jeito de evitar isso, né? E eles já começaram a criar as primeiras regulações. Então, nasceu na Europa toda essa questão de querer regulamentar. Aí, por volta de 1500, em 1500 precisamente, a prensa foi inventada. Que daí revolucionou a questão ali da literatura, livros e tudo isso. E aí, sim, nasceu uma preocupação maior ainda em proteger os direitos, porque daí de quem que era o direito? De quem fez a obra, de quem imprimiu a obra, do dono daquela prensa, que devia ser um negócio super caro, né? Então, de quem que era o direito? E começou a surgir muitas questões burocráticas. E aí veio vindo na Revolução ali industrial, com as máquinas, aí começou aí um problema maior ainda, porque daí era uma cultura de excedente, né, de produção. Então, assim, era sapato e roupa e um monte de produção de diversas coisas. Então, eles precisavam regulamentar de quem que era o direito sobre determinada marca, né, porque até então eram as famílias, né, tinha, por exemplo, meu nome, né, a família Quevedo produz vinhos. Mas e se o seu sobrenome é Quevedo, você também produz vinhos? Como que o consumidor final vai diferenciar qual Quevedo que é bom, qual Quevedo que é isso? E aí foram criadas as famosas regras para que cada um pudesse, vamos dizer, dentro do seu segmento, ter o seu nome, a sua marca, a sua patente. Daí que nasceu. Então, em 1883, a Convenção da União de Paris definiu os assuntos de propriedade industrial, que são as marcas e patentes. Marca é todo sinal distintivo que identifica um produto ou serviço no Brasil. O que seria isso? Vamos explicar. O que é a marca? Essa é a marca da Suzy, né? Pode vir. Então, assim, todo sinal que você bate o olho e vê. Pode ser o nome e pode ser o logo, igual o da Nike, né? Que tem aquele negócio assim, que é só o sinal, tá? Então, a marca é todo sinal distintivo no Brasil. Por que eu falo no Brasil? Porque nos Estados Unidos, e em outros países também na Europa, existe a marca olfativa, que, por exemplo, as grifes de perfumes registram, né, o cheirinho lá, o aroma. E existem as marcas auditivas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a MGM, o leão lá, ele tem o registro. Então, assim, e tem outros tipos de proteção, porque cada país varia a lei. Então, esse Tratado de Paris, de 83, ele foi a base para os países, mas daí cada país foi tendo as suas regras, né? Sim. Em 1886 foi definido a Convenção de Berna, que aí definiu os direitos autorais, que é diferente. Muita gente confunde marca, patente e direito autoral, não sabe muito bem o que é uma coisa e o que é outra. Então, marca é o sinal distintivo. Tá. Patente é o seu produto ou o processo de obtenção do seu produto. Então, digamos, tem um exemplo muito legal da patente brasileira do escorredor de arroz. A maioria das pessoas não sabe, o escorredor de arroz é patente de uma brasileira, Terezinha é o nome dela. E ela ficou rica vendendo esse negócio, né? Porque ela teve exclusividade, quando você faz uma patente, você tem exclusividade de 20 anos para explorar aquilo. Então, ela durante 20 anos teve a exploração só dela, né? Desse nome, escorredor de arroz. Não, do nome não, do produto. Do produto, então, que ela inventou. Todo mundo que queria
produzir o escorredor de arroz era obrigada a pagar royalties para ela. E ela ganhava, Ficou milionária. ela ganhava 10% das vendas lá. Ela ganhou muito dinheiro por 20 anos aí com a patente do escorredor de arroz, porque ela tem exclusividade daquilo, né? Do produto. Então, quando a gente fala de um produto, por exemplo, o cara que inventou um microfone, eu sempre brinco que a nossa vida, hoje em dia, não existiria do jeito que ela é se não fossem as patentes. Por quê? Quando você... vamos supor, o Thomas Edison. Ele criou a lâmpada. Foi um baita de um esforço, ele ficou lá pesquisando, patenteou a lâmpada. Se ele tivesse continuado com direitos de exploração, a família dele para sempre ganhando royalties, quem que ia ter o interesse em criar LED, por exemplo, em criar outros tipos de lâmpada? Então, qual que é o conceito? O governo te dá 20 anos de exploração para patente de invenção e 15 para modelo de utilidade, que é um aperfeiçoamento de algo que já existe. Por que ele te dá esse prazo? Porque, idealmente, a patente ela serve para você ajudar a dar um salto de evolução no desenvolvimento da humanidade. Esse Olha é o ideal. Interessante. Quer dizer, um produto já existe, você melhora aquilo. Ou você cria. Então, toda vez que você cria uma patente, aquilo não pode ser seu exclusivamente para todo sempre, amém. Porque senão você bloqueia o desenvolvimento. Exato, né? exato. Então, a ideia é que ela caia mesmo em domínio público e que outras pessoas venham e outras pessoas inventem coisas melhores e que vá assim que o mundo evolui, né? Então, esse é o conceito. E o direito autoral, ele é sobre as obras. Então, por exemplo, você que é do mundo ali das gravações, dos vídeos, tudo isso daqui que a gente está gravando é direito autoral seu, porque você criou, né? O podcast, né? O Pode Vir. Então, esse formato de entrevista é o seu capital intelectual, né? Roteiros de gravação, música, livros, quando você cria um filme, quando você cria um documentário, quando você cria um poema. Isso é direito autoral. Isso é um direito autoral. Obras, né? Se você cria uma escultura, uma imagem, tudo que é obra artística, científica ou literária. Tá? Que é uma lei diferente do que protege marcas e patentes. Então, marca é o sinal que identifica um produto ou serviço, patente é o processo em si de obtenção daquele produto, e o direito autoral é o direito sobre a parte artística, literária e científica. É muito interessante. Agora, vamos na prática, Melissa, né? Eu fiz aquela brincadeira no início do programa, que a primeira coisa que a pessoa faz é ir lá no INPI. Tô errada? Na verdade, tem uma coisa anterior ainda que as pessoas... que o povo faz primeiro. Que o povo, antes de qualquer coisa, abre o Instagram, né? É mais ou menos assim. Todo mundo vai. É verdade. No registro.br e no Instagram. É ali que as pessoas vão. Em primeiro lugar, eles nem chegam porque a maioria das pessoas está descobrindo essa coisa de marcas hoje em dia com a ascensão das redes sociais, YouTube, que as pessoas estão pesquisando. Né? Vai direto no Instagram. Vai direto no Instagram. A maioria abre o Instagram e fala, seja o que Deus quiser. E aí começa a postar, fazer arte bonita e divulgar e impulsionar. E esquece completamente da marca, as pessoas totalmente esquecem, infelizmente. E aí acontecem vários problemas, como você comentou. Sim. Né? Que grandes empresas, lógico que não citaremos nomes, tiveram seríssimos problemas por conta disso. Sim. Né? Esqueceram desse cuidado. Né? É o detalhe mais importante, né, que eu sempre falo, porque assim, a lei no Brasil, a Lei 9279, que regulamenta as questões de marcas e patentes no Brasil, ela diz que só é dono aquele que registra. Diferente da Austrália. Porque na Austrália, por exemplo, em alguns outros países também, se você usa a sua marca a um determinado período de tempo... É tua. É sua. Existe uma... Não sei se não pode falar nome, não. Mas tem uma empresa de fast foods, né? Que ela é famosa no mundo inteiro, que ela tem esse nome no mundo inteiro e na Austrália é diferente. Porque quando ela chegou já tinha uma outra empresa mais antiga. Então não pode. Então não pode, lá na Austrália. Mas no Brasil é diferente. No Brasil, se você usa a sua marca há 50 anos, você pode esquecer. Se não tem o registro, você com certeza absoluta vai ter problema um dia com essa marca. Por quê? Porque na lei também fala, né, todas as jurisprudências, né, até hoje, elas dizem que o dano, se você, por exemplo, eu tenho uma marca registrada, e você está violando a minha marca, eu vou lá e te processo, o dano, eu não preciso provar quanto de prejuízo você me deu por usar a minha marca.
Eu não tenho que falar, olha, a Suzy me causou 10 mil, 20 mil, 50 mil, eu não preciso provar. O simples fato de você estar usando a minha marca já rende indenização para mim. Entendeu? E a maioria das indenizações começa em 30 mil reais, 50 mil reais. Extremamente delicado. Não é só uma simples pesquisa que te trará esse sossego. Não é. Você pode ter lá, não importa. É meu. Quem prova? Se você não registrou ou se você não fez a coisa direito. Entendeu? Então tem que seguir o passo a passo, né? E assim, o grande pulo do gato da pesquisa de marca é que quando a gente vai fazer uma pesquisa, existem 4 tipos de pesquisa no INPI para serem feitos. Se você não sabe operar muito bem essas 4 formas de pesquisa, a sua pesquisa vai dar manca. Com certeza. E a gente ainda, geralmente, usa um programa pago. As empresas de marcas e patentes pagam um programa adicional porque, às vezes, o INPI é falho. Você faz a busca lá, dá uma listagem. Daqui a pouco você faz de novo, dá outra listagem. Às vezes, não aparece lá certas marcas. E aí, no programa pago, pega, né, todas as marcas. E não é só fazer a busca, porque tem a lei 9279, no seu artigo 124, lista 23 pontos do que não pode ser registrado como marca de jeito nenhum. Impeditivos. Então, às vezes, não tem registro, não é porque, tá livre, é porque não pode ter. Entendeu? Então, a lei de marcas, ela é muito complicada. Se você não entende a lei e não sabe operar os sistemas de busca, a sua busca, com certeza absoluta, vai dar falha. E aí, se a sua busca dá falha, você cai lá no perigo de você... Porque, assim, o que a lei fala? Marcas, ainda que parcialmente iguais a de terceiros, podem ser problemáticas. Você pode ser impedido de usar, mesmo que ela seja parcialmente igual. Vou dar um exemplo para você. Tem um negócio chamado trade dress, que na lei brasileira não é regulamentado pela lei, mas tem jurisprudências e a gente usa o entendimento lá dos Estados Unidos para os julgamentos no Brasil. O que é trade dress? É o conjunto imagem. Então, por exemplo, você pega uma rede de fast food muito famosa, que tem aquele jeitinho assim de disponibilizar os móveis, as cores, tudo. Todo esse conjunto, se uma outra empresa usa uma marca diferente, mas usa aquela mesma configuração, pronto, dá processo na certa. Então, copiar identidade visual de terceiros, ainda que você dê uma mudada na marca, alguma coisa, também isso daí pode configurar crime. É bem complexo. É muito complexo. E as pessoas acham fácil. Infelizmente, eu sempre brinco, né? Eu acho que... Porque toda empresa precisa ter alguns profissionais ali chave, né? Toda empresa tem que ter um contador, não tem nem como você fugir disso, né? Toda empresa tem que ter um advogado, né? Para aconselhamento jurídico. Toda empresa tem que ter um marketing, não tem como fugir disso. E toda empresa deveria ter um profissional de propriedade intelectual para aconselhar nesses casos. Por quê? Em todos os casos. Porque hoje em dia todo mundo vai para as redes sociais para se divulgar. Só que há 10, 20 anos atrás, a chance de o seu concorrente te encontrar era muito pequena. Já pensou? Então pode vir aqui. Aí tem um pode ir lá no Acre. Onde que você ia achar o cara se não fosse a internet? Hoje em dia, com Instagram, com redes sociais, com tudo isso que existe, com site, tudo, é só você digitar a sua marca lá, você consegue ver todos os concorrentes que estão usando alguma coisa parecida, é muito fácil. Então, assim, a gente consegue configurar o crime ali muito rápido. Então, se você não tem um agente de propriedade industrial te orientando o que você pode e o que você não pode fazer com a sua marca, você vai tomar decisões erradas e vai ter prejuízo em algum momento. Gente, isso é muito sério, né? Então, e como eu já disse algumas vezes, antes de você não só fazer a pesquisa no Google, ou veja a empresa que você trabalha para te deixar tranquilo em relação a isso. Porque hoje todo mundo oferece tudo. É uma facilidade na internet, com preços assim, nossa, extremamente acessível. Aí na hora você vê, pronto, a confusão armada. Porque você não tem nada registrado, você está tudo bagunçado. Então, é onde ocasiona processos e outras coisas, né, Melissa? Infelizmente, hoje em dia tem de tudo, né, na internet. E uma reflexão, né, que eu faço. Um processo de registro de marca leva aproximadamente 2 anos para ser finalizado, se correr tudo bem, se você não tiver nada no caminho. Se você tiver algum percalço no caminho, pode se estender para 2, 3, 5...
Eu tenho alguns E clientes você não pode usar o nome enquanto isso. Depende do caso. Se tiver com algum litígio, alguma coisa, é melhor que você não use, porque às vezes é estabelecido multa, né? Se tiver na justiça, por exemplo, pode ser estabelecido multa por dia de uso da marca. Além disso, tem multa. Multa diária por uso indevido de marca. Então, depende do caso. Mas, pense, se um profissional cobra, vamos supor, sei lá, R$ 500 para fazer um processo de registro que vai levar 2 anos para ele finalizar. Não paga nem a energia elétrica que ele vai usar para monitorar esse processo durante 2 anos, né? Então, igual você falou, a gente tem que parar e botar a mão na consciência, qual que vai ser o profissional que vai me atender? A entrega. Porque eu conheço pessoalmente alguns ex-colegas, né, que eu perdi contato, né, e que tinham empresas que fecharam as suas empresas ali depois de 2, 3, 5 anos, deixando milhares de clientes na mão, porque o negócio deles não teve longevidade, porque entrou nessa corrida de querer cobrar baratinho. E o problema é esse, porque todo negócio, né, todo empresário sabe que quando você tem um negócio, você tem custos fixos, você tem que investir com certeza. na qualificação, né, do profissional, o tempo todo tem que estar se atualizando, tem que investir em estrutura, em sistemas, que, né, tem que usar sistemas para acompanhar tudo isso. Como que você mantém tudo isso por um valorzinho muito baratinho? É insustentável a médio e longo prazo. Pessoas para trabalhar na equipe, né? Tudo isso tem um custo. E pense no prazo, né? De 2 anos, 3 anos, de repente, para fazer um monitoramento. Então, é uma coisa inviável, às vezes. Isso pode levar à quebra da empresa e daí você fica na mão, né? Porque a pessoa não vai dar conta de te atender mais. Olha, Melissa, eu gostaria, quero já convidá-la para um próximo programa, onde nós falaremos de outros assuntos relacionada a golpes, Boa. processos e a parte de software. Muito interessante. Nossa, bem legal. Vamos falar, sim, com certeza. Porque isso tem coisa rodando aí, hein? Sim, dá muito problema. O povo inventa tudo da noite pro dia, eu nunca vi. É. Nosso povo é muito inteligente, eu nunca vi. É uma inteligência que eu não conheço. É uma criatividade. Muita criatividade. Mas agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. De estar aqui conosco, esclarecer um pouquinho, porque é pouco, lógico, né? Mas convido já para que nós possamos esticar esse assunto. Com certeza. E obrigada pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Muito Imagina, obrigada. querida. Obrigada a você. Se vocês viram, às vezes nós achamos, né, que as coisas são muito fáceis, está tudo muito fácil, né, é só ir lá, fazer uma pesquisinha. Não é, gente. Isso pode acarretar sérios problemas lá na frente. E esse lá na frente, eu não estou dizendo muito lá na frente, entendeu? Então, toma cuidado, valorize todo o seu trabalho, sabe? Tudo que você se dedica, não importa o que, nem como e nem de que forma. Valorize o teu trabalho. Então, para isso, faça as coisas direitinho. Veja a marca, veja a patente, veja direito autoral com empresas de competência. Empresas que entregam o que elas falam. Entendeu? Para que você possa ficar sossegado. Tudo isso aqui para você não Pode Vir com Suzy Lemos. Muito obrigada.